TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Estamos começando mais um Sociedade de Direito, programa gravado no estúdio Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Grande Fortaleza, para a FGF TV. Participe do nosso programa enviando sugestões ou mandando suas dúvidas através da fanpage no Facebook, facebook.com/faculdadefgf, e ainda através do Twitter, @faculdadefgf. No programa de hoje a gente vai entrevistar aqui o nobre delegado da Polícia Civil, Dr. Germano, que vem apreciar nosso programa, falar um pouco sobre a profissão e como funciona hoje em dia a delegacia, tudo mais. E participar também do nosso programa, convidamos o instrutor da Polícia Civil e aluno do 9º semestre da Faculdade Grande Fortaleza, Enéas Félix. Sou Germano Camelo, seja bem-vindo ao nosso programa Sociedade de Direito. Eu queria começar hoje o debate, já que é do seu tema, da sua área. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como o senhor decidiu ir para essa carreira de delegado, como o senhor viu que, qual foi o momento que o senhor viu, eu quero seguir essa carreira, eu gosto dessa carreira. Olha, a carreira profissional de segurança pública, geralmente ela vem no sangue, principalmente se a gente voltar um pouco ao passado. Eu, logo após os 18 anos, me submeti a um concurso da Polícia Federal e passei para escrivão de polícia. Mas, por alguns problemas de família, a gente era novo ainda, e a gente preferiu adiar aquele concurso e depois a gente acabou não indo fazer o curso de escrivão de polícia em Brasília. Mas ficou realmente naquela percepção, naquela visão da pessoa, aquela imagem da segurança pública. E posteriormente eu fiz outros concursos federais, mas depois, quando apareceu o concurso da Polícia Civil para delegado, eu me submeti, né? E fiz o concurso, passei e estou até hoje, né, desenvolvendo essa carreira. Com muita responsabilidade. Hoje, a questão da segurança pública é primordial na sociedade brasileira. Então, a gente procura cada vez mais evoluir nesse campo da segurança pública. Esse campo, segurança pública, até a gente vive um ano eleitoral, também bastante discutido sobre a polícia. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, fugindo um pouco, não entrando na questão de política, claro. Dificuldades no início da sua carreira que o senhor teve? Antigamente era mais difícil, hoje em dia é mais difícil, na questão de infraestrutura, na questão policial em si? Olha, eu posso dizer que há 30 anos atrás, que é justamente o que nós estamos contando hoje, né, na nossa carreira policial, naquela época eu sei que era mais difícil, principalmente porque nós estávamos passando pelo estado do Ceará a implantação dos delegados de carreira. Nós estávamos implantando naquela época as delegacias com delegados de carreira. Então, nós tínhamos poucos delegados e a gente, no estado do Ceará, os concursos ainda estavam... o concurso não era com muitas pessoas, muitos participantes da época. E então era um pouco difícil, principalmente porque nós tínhamos que responder um pouco pelas outras delegacias de determinados municípios. E a gente via que naquela época os recursos realmente eram mínimos, né? Existia uma diferença muito grande. Não é que a gente vai comparar na época para hoje, porque afinal de contas você não pode realmente dizer que são duas coisas diferentes. Dentro daquela época existia uma dificuldade, mas a gente conseguia, pelo número de ocorrência, pelas condições de violência daquela época, se dava muito bem para a gente resolver toda a problemática. Hoje não, hoje é diferente, né?
Hoje o estado do Ceará, hoje a população hoje aumentou, né? Você tira pela cidade de Fortaleza, há 20 anos atrás, Fortaleza hoje com 2.900.000 habitantes, então existe uma diferença muito grande. Então, existiu as dificuldades, mas hoje a gente se procura suprimir tudo isso justamente com esse trabalho que é desenvolvido pela Polícia Civil do Estado do Ceará. E cabe citar que é um grande trabalho que vem sendo desenvolvido cada dia. Doutor Germano, nós sabemos que o controle externo da atividade policial é exercido pelo Ministério Público. Nós gostaríamos de saber qual a visão do senhor nessa questão, nesse relacionamento da classe policial com o Ministério Público em relação a esse controle externo. E uma segunda pergunta dentro, né, vamos dizer assim, duas perguntas dentro de uma só, seria se o senhor acredita que o inquérito policial é um procedimento fadado a um futuro a médio e longo prazo ser extinto, se encontrar outros mecanismos de apuração das infrações penais. Olha, a questão do controle externo pelo Ministério Público, na própria Constituição, está constando lá. Não existe assim uma dificuldade, não existe assim nenhum problema com relação a esse acompanhamento, né? E eu acho muito interessante porque na época da vigência da Constituição, que o Ministério Público passou a exercer o controle da atividade policial, a gente sentiu em inclusive alguns colegas, assim, por falta de entendimento. Uma resistência. Não é nenhuma resistência, por falta, assim, de uma informação, o que era que o Ministério Público ia realmente realizar. Eu acredito que naquela época eu me reuni com alguns delegados de polícia, nós todos já estávamos aqui no interior, em Fortaleza, e eu achei interessante. Porque, afinal de contas, o trabalho, quando o profissional ele realiza realmente o seu trabalho a contento, com responsabilidade, com disponibilidade perante a sociedade, você está desenvolvendo o seu trabalho perfeito, praticamente não existe controle, porque você é o responsável, quer dizer, apenas você está mostrando formalmente aquilo que você faz. E naquela época, Félix, interessante. Eu não me lembro se a gente já ainda estava pelo interior, desenvolvendo essa atividade policial, mas nós procuramos alguns delegados do interior, inclusive depois quando eu vim para Fortaleza, nós disponibilizamos aquela sala exclusiva para o Ministério Público, quando chegar, ser bem recebido. Nós colocávamos todo o nosso trabalho realizado pela polícia à sua disposição, inclusive as nossas deficiências, né? Porque ele também tomando conhecimento a respeito dessas deficiências, o órgão, como era o órgão que estava no controle, poderia muito bem sugestionar as autoridades superiores para o melhoramento da instituição, né? Então, quer dizer, o que existiu antigamente foi a falta do entendimento de controle externo com intervenção, não existe nada disso. E ainda hoje é perfeito. Há uma necessidade, é bom, porque você está às claras, você faz as coisas realmente à vista daquilo que você está fazendo, para a sociedade saber que você também está sendo polido, dentro daquela sua execução profissional, e isso foi muito interessante para a gente. Em relação ao inquérito policial? Em relação ao inquérito policial, eu creio que nós devemos modernizar um pouco. Nós estamos precisando deixar aquela onda de papel, Principalmente nós estamos num meio super globalizado, A questão da informática, a tecnologia está à nossa disposição, nós precisamos correr mais dar uma celeridade maior às investigações. Então, quer dizer, o inquérito policial ainda ele se arrasta um pouco devido à burocracia, papel, mas, quer dizer, na hora que você tiver fazer o compacto da investigação, quer dizer, quando você joga
na parte, você joga na telemática, você evita o aglomerado de papel, como a gente chama hoje. Então, quer dizer, isso vai melhorar muito. Agora, a sua pergunta tem alguma coisa a ver justamente com a benfeitoria do procedimento, né? Se você faz um procedimento perfeito, você dá plenas condições ao Ministério Público para ele, na ação penal, ele levar a sua denúncia e, consequentemente, a Justiça, o Poder Judiciário julgar, isso aí é muito bom. Você dotar o inquérito policial de provas materiais, provas testemunhais, adotar o procedimento com bons depoimentos, boas declarações, quer dizer, tudo isso faz parte de um corpo. O inquérito policial nada mais é uma informação que eu tenho que dar a esses órgãos. O inquérito policial é básico. Então, eu acho importante. Agora, nós precisamos melhorar, realmente, nós precisamos cada vez mais melhorar a qualidade. Os prazos, eu sei que em muitos locais, e não é só no Ceará, mas pode ser também em outros estados, devido ao aglomerado de ocorrências, de procedimentos, às vezes foge um pouco a prática, foge um pouco o prazo, né? Então é muito importante hoje que as autoridades policiais conduza bem a investigação, para que nós tenhamos ao final um bom procedimento, um bom inquérito policial, para que seja base justamente para os outros poderes. Doutor, você falou sobre modernidade, o judiciário está aos poucos fazendo isso. Eu digo que aos poucos também o judiciário, a carga também é enorme. Mas, sua opinião pessoal a respeito dessa pergunta também, o senhor falou da substituição do papel pelo meio virtual, claro que tem uma celeridade maior. Mas o senhor acha que se desse um pouquinho mais de autonomia, um pouquinho mais de poder, a própria figura do delegado, o senhor acha que o inquérito poderia ir mais rápido do que passar sobre toda a burocracia que é hoje em dia? Olha, a questão de poder é uma questão, nós podemos dizer que não é uma questão de poder. É porque a investigação, ela é constante, ela é contínua. Então, a autoridade policial, diante do problema, diante do fato, diante do crime, ele já sabe quais são as condições que ele deve tomar perante todo o inquérito policial. Quer dizer, então ele já tem uma visão até futura do como é que vai realmente fechar aquele inquérito policial. Porque ele sabe quais são as fases que deverão tomar logo no início. Algumas coisas que poderão aparecer, essas aí são providências que ele deve tomar. Então, não é uma questão de você dar mais poder, né, à autoridade policial. Então, diante disso, ele sabe muito bem conduzir todo esse problema. Ok, a gente vai para um pequeno intervalo agora, aí mais no segundo bloco a gente quer fazer outras perguntas a respeito disso. Agora a gente vai para um pequeno intervalo.
Começando assim o segundo bloco do nosso Sociedade de Direito. Hoje a gente está entrevistando aqui o delegado, Dr. Germano Camelo, delegado da Polícia Civil. E primeiro bloco, quem assistiu, a gente está falando sobre vários temas, como ele escolheu a delegacia, falando um pouco sobre inquérito policial. Enéas, você terminou o primeiro bloco querendo dar uma deixa, falar? Bom, em relação já eu gostaria de saber, doutor Germano, a virtualização do processo é uma realidade no Poder Judiciário do nosso Estado. Algumas varas, a partir já desse mês, já estão recebendo as petições pelo meio eletrônico, enfim. Essa tendência, ela tende a se expandir e alcançar as varas criminais. O senhor acredita que a polícia vai acompanhar, tem condições de acompanhar essa, digamos assim, modernização e celeridade do desenvolver dos processos? E uma segunda questão que eu gostaria de levantar nesse momento é em relação justamente à opinião do senhor, uma vez que o nosso Código Penal da década de 40, a sociedade daquela época totalmente diferente, digamos assim, as relações vivenciadas nos anos 40 para os dias atuais. O senhor acredita que se faz necessário essa urgente mudança? Como é que o senhor analisa essa questão dentro do seu trabalho como delegado de polícia? Olha, Enéas, com referência aí à sua primeira pergunta, que foi justamente a virtualização, isso é uma realidade. Já começou, o Poder Judiciário, já começou pela alçada da Justiça, né? E então consequentemente, isso aí vai partir para as varas, para as outras varas da Justiça. E a questão da polícia não vai ficar também de lado. Nós temos que acompanhar. Inclusive, me parece que a delegacia especializada que é a DECOT, Delegacia de Crimes da Ordem Tributária, ela já está sendo implantada, né? Logo mais, essa delegacia vai ter seus procedimentos virtualizados, começando por lá. Isso eu conversei com a delegada titular semana passada, que ela esteve falando a respeito. E claro que posteriormente as outras delegacias também deverão acompanhar essa modernidade desses procedimentos através virtualizados. Doutor Germano, me permita só uma parte. Eu fico pensando aqui, o senhor que conhece muito bem essa realidade, aquela unidadezinha policial lá no ponto remoto do estado, onde muitas vezes nem internet chegou ainda por lá, né? Então, essas unidades certamente irão enfrentar uma certa dificuldade e isso vai ter que ser equacionado para a gente ficar tudo adequado a essa nova realidade. Né? Porque essa sua pergunta tem a ver, Enéas, porque você sabe que de primeiro a gente não tinha o nosso controle de procedimentos de inquéritos policiais, era feito sobre o registro do livro de tombo, né? Aquele livro grande, né? Tombo, né? 500 folhas, grosso, abria 2 lados, parecia assim uma folha de papel daquelas de tipografia grande. Isso. Então, nós começamos, quando eu entrei, era aquilo ali. Hoje a gente aboliu aquilo ali, não tem mais. Nós, com o desenvolvimento, nós passamos a usar o sistema de inquéritos policiais todo virtualizado. Então, foi através do CIP, né? Então, nós iniciamos por Fortaleza, depois passamos para as áreas metropolitanas, fomos e chegamos às delegacias do interior, delegacias regionais, delegacias municipais. Quer dizer, hoje nós temos no estado do Ceará todo o controle, todo o trabalho feito, inclusive os inquéritos policiais, através desse sistema que é o sistema CIP. Então, está aí. Né? E, doutor, eu queria aproveitar essa deixa, você falando sobre... A gente está falando sobre o avanço da delegacia, tudo. Aí, fazendo aqui uma deixa ontem com o programa Visão Política do Arnaldo, que eu estava assistindo aqui, estava assistindo os bastidores. Doutor, ele comentou em entrevista que a gente vai receber grandes eventos.
E não é, aproveitando a deixa do Dr. Adolfo Marinho, que você vai assistir aí no canal, também tem, o Dr. Adolfo Marinho comentou que não é o Brasil que vai receber, por exemplo, a Copa do Mundo, tudo. São as capitais, são as cidades. Porque cada cidade que vai se organizar, cada cidade que vai botar sua polícia lá. E a respeito da polícia, eu queria saber justamente isso, senhor. Hoje, a Polícia Civil, a polícia em si, a estrutura policial, ela, por mais essas adequações, o senhor mostrou um caminho antigamente que era mais difícil, hoje em dia, o senhor disse que está um pouco mais, recebe mais apoios. Ela está em condições de receber esses eventos de grande porte? Antes de responder a sua pergunta, eu queria só concluir aqui a pergunta do Enéas, com referência à atualização do Código Penal. O Código Penal é de 1940, mas todo mundo sabe que o Código Penal permanece o decreto. Mas a sociedade, o direito é feito para a sociedade. De acordo que a sociedade se modifica, você tem que atualizar o direito. Então, nós temos aí diversas leis, né, dentro do Código Penal, justamente para quê? Para que você possa atualizar. Né? Então, é assim, o Código Penal é de 1940, o decreto. Mas, quer dizer, nós temos a atualização. Inclusive, agora o Código Penal vai passar para uma reforma. Né? Agora, com relação a essa sua pergunta, a Secretaria, se eu não me engano, de Secretaria Extraordinária de Grandes Eventos, em Brasília, ela que vai tomar... Quer dizer, ela é responsável por esses grandes eventos aí. E você sabe que de cima para baixo vem todas as determinações. Né? Então, quando você 4 anos atrás, que você já sabe quem é que vai realizar os grandes eventos, por exemplo, a Rio 20, né? Esses grandes eventos musicais, quer dizer, todos eles, a segurança pública, ela deve estar capaz de realmente de deixar que aquele evento se realize com a maior cautela, com a maior, sabe, as pessoas se sintam bem nos eventos. Da mesma maneira, nós temos aí uma Copa do Mundo, nós temos uma Copa das Confederações, a Copa do Mundo. Então, o governo do Estado do Ceará, a Secretaria da Segurança Pública, diga assim, porque já vem as determinações para cada tipo de situações que poderão ocorrer. Policiais estão sendo treinados, policiais estão fazendo curso. Inclusive, eu fui escalado para 2014 para tratar justamente de ficar na parte das comunicações. Né? Então, quer dizer, isso aí... Todo esse evento realmente tem um aparato muito grande e nós estamos, de todos os estados que estão se preparando para onde vai realizar esses grandes eventos, estão justamente se preparando para que isso aconteça realmente e não tenha nenhum problema. Doutor Germano, ao longo de mais de 30 anos de carreira policial, o senhor já esteve à frente de diversas unidades da Polícia Civil, diversas delegacias especializadas até, regionais, enfim, sempre trabalhando na repressão. Há 3 anos o senhor trabalha uma outra vertente, na prevenção ao uso indevido de drogas e à violência. Queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência nesses 3 anos e as grandes diferenças existentes, né, nessas duas vertentes de atuação da Polícia Civil do Estado do Ceará. É compensador? Traz resultado fazer prevenção? Olha, eu iniciei o nosso trabalho policial pelo interior do estado. Passei 9 anos como sendo delegado de várias cidades do interior, delegados municipais, delegados regionais. Aprendi muito, lá é uma grande escola. Antes da gente partir para o interior, também participei das delegacias plantonistas aqui em Fortaleza naquela época, e a gente viu que nós podemos muito bem, diante dessa visão que nós passamos, nós vimos que realmente as coisas são um pouco difíceis, né? Mas hoje, por exemplo, essa situação ela está praticamente normalizada. Né? Essa situação hoje, com referência
o interior, com referência à situação das grandes capitais. Isso aí, hoje a gente já tem todo esse aparato onde se foi desenvolvido esse trabalho. E esse trabalho, ele realmente é um sucesso. Aquilo que nós fizemos 10 anos, 20 anos, né? E cheguei sempre trabalhando na atividade fim, onde você está enfrentando o crime, né? Você está desvendando, é uma fase, mas a polícia tem a outra. Então hoje nós chegamos aqui na prevenção, né? Trabalhando a prevenção antes que o fato venha a acontecer, e principalmente dentro daquele objetivo maior, que é justamente você minimizar a questão da situação da droga no estado de Ceará. Hoje nós estamos com programas que vêm realmente dando certo, é um programa que a gente melhorou muito, nós estamos sempre qualificando esse programa para que a sociedade cearense no todo, ela seja beneficiada com esse trabalho, com a nossa equipe de profissionais que são todos especializados, são equipes que ali se dão o máximo para que você possa trabalhar nesse eixo da prevenção, e hoje vem tudo dando certo. Doutor, infelizmente o tempo do nosso programa é curto, a gente está quase estourando, mas essa questão de droga é uma questão bastante polêmica, que tem vários assuntos. Eu queria já deixar um convite, quando você quiser retornar ao nosso programa, para a gente falar só desse tema, que seria um programa bastante interessante para a sociedade em si. Eu queria abrir espaço para considerações finais. Doutor, primeiro. Olha, primeiro eu quero agradecer aqui, né, a FGF, aqui no setor de comunicações, e a gente fica à disposição, esperando que a gente tenha contribuído, né, principalmente para a nossa classe de universitários, né? Na nossa classe de universitários aqui, a gente faz parte, se sentiu muito bem estar aqui com vocês, esperando que as nossas informações, elas realmente, pelo que eu falei, deva contribuir na visão, principalmente do estudante hoje, o estudante hoje que ele está ainda indeciso sobre a carreira profissional. Muito obrigado. As considerações finais. O nosso agradecimento ao doutor Germano, ao amigo telespectador que esteve conosco, e nos colocar sempre à disposição, Jean. Sempre que for necessário, estaremos aqui em outras oportunidades. Doutor Germano, e fica o convite para a gente marcar um programa, a gente poder falar sobre as drogas e tudo. Sem sombra de dúvida, a gente deixa já aí na agenda, né, para a gente elastecer mais esse assunto que é muito importante. Obrigado, então. Nosso programa é gravado pela FGF TV e transmitido também no portal www.youtube.com/FGFIES. Obrigado pela audiência.